E aí, gente, fazer o resumo de farmacologia aqui para a prova do quarto período do ciclo 1, tá? Relacionado mais a medicamento que vai atuar no sistema nervoso. Vou começar aqui. Espero que gostem. Se tiver alguma coisa de errado, comenta aí. Se estiver gostando, também comenta. Na farmacologia, primeiro você tem que saber um detalhe, que é o seguinte. Normalmente, o neurônio pré-ganglionar ele vai estar relacionado ao neurotransmissor acetilcolina. E ele vai sintetizar essa acetilcolina a partir do acetil-CoA. E a acetilcolina, ela vai ser degradada, né, depois que ocorrer a sinapse, ela passar fazer essa transmissão de um neurônio para o outro, ela vai ser degradada por uma enzima que chama acetilcolinesterase. Por quê? Porque a acetilcolina, depois que acontece a sinapse, ela tem que ser degradada, porque se ela não for degradada, ela vai se acumular no corpo e aí a pessoa vai ter acetilcolina demais, ele vai entrar numa síndrome de acetilcolina, que vai ser, tipo, hiperestimulado por acetilcolina. Então, ele vai começar a salivar demais, entendeu? Então, vai ter problemas em relação a isso. E existem o neurônio pós-ganglionar. O pós-ganglionar não é acetilcolina mais, vai ser norepinefrina, noradrenalina. Isso aqui é só uma coisa que você tem que saber para você entender a matéria mais para frente. Agora vamos começar com a farmacologia mesmo. O primeiro grupo de medicamentos que a gente vai estudar são os fármacos colinérgicos. Aí aqui você tem que lembrar daquelas coisas da aula de fisiologia. O que é o sistema nervoso simpático, parasimpático, porque o sistema nervoso simpático ele está relacionado à adrenalina, o parasimpático à acetilcolina, tudo aquilo você tem que saber, tipo, parasimpático vai diminuir a frequência cardíaca, simpático vai aumentar a frequência cardíaca, porque é de luta ou fuga, né? Aí você tem que saber a matéria de fisiologia para você ter uma noção. Os fármacos colinérgicos, eles são... Normalmente, eles têm de ação direta e de ação indireta. Mas eu vou explicar aqui mais para frente. Basicamente, os fármacos colinérgicos que caiu na prova, eles vão tratar coisas como glaucoma, bexiga imperativa. Eu vou falar deles aqui. Os de ação direta, eles vão se ligar, né, diretamente ao receptor colinérgico. Quando ele se ligar a se ligar ao receptor colinérgico, ele vai fazer ali ele vai imitar a acetilcolina. Por isso que ele pode ser chamado também de colinamimético. Quando ele imitar a acetilcolina ela vai poder se ligar a dois receptores, que é o muscarínico e o nicotínico. O muscarínico é aquele relacionado à proteína G e o nicotínico é relacionado a canal, né? Canal iônico. Aí aqui, nos de ação direta, que vão imitar a acetilcolina, por isso que são chamados de colinamiméticos, tem dois exemplos que caem, que é a pilocarpina, que é para tratar glaucoma, que está relacionado à pressão ocular, e o betanecol, que é para tratar retenção urinária. Que é para gerar isso, né? Quem tem incontinência. Bom, vou falar dos de ação indireta. Os de ação indireta, eles também, né, porque são fármacos colinérgicos, eles vão aumentar a presença de acetilcolina. Porém, eles não vão aumentar imitando o neurotransmissor acetilcolina. Eles vão aumentar inibindo a enzima que vai degradar a acetilcolina. Então, ele vai inibir a acetilcolinesterase.
Se ele inibe a enzima que degrada a acetilcolina, vai aumentar a quantidade de acetilcolina, então vai ter mais sinapse ali relacionada à acetilcolina, porque vai ter mais volume de acetilcolina no plasma. O que são eles aqui? Você tem que saber sobre os organofosforados. Os organofosforados, eles estão presentes nos agrotóxicos. Então, normalmente, pode chegar uma pessoa no seu consultório que foi intoxicada por agrotóxico, e esse agrotóxico ele vai bloquear irreversivelmente. Vai bloquear irreversivelmente a enzima. Bloqueando irreversivelmente a enzima, vai ter muita acetilcolina. Então, a pessoa pode ter uma intoxicação ali devido à acetilcolina. Aí ela vai chegar no seu consultório salivando demais tipo, com a clínica devido à superprodução ali de acetilcolina. E aí você pode aplicar nela a atropina para reverter essa superprodução de acetilcolina. Porque eu vou falar da atropina aqui na frente para vocês entenderem. Porque, beleza, tem os fármacos colinérgicos de ação direta e indireta e tem os bloqueadores do receptor colinérgico. Se eles vão bloquear o receptor colinérgico, significa que a acetilcolina não vai ligar. Então, se eu tenho um paciente aqui, ó, que estava tendo muita acetilcolina no corpo, se eu bloqueio ela, eu vou solucionar o problema dele. Então, o exemplo aqui é a atropina, que é esse fármaco que vai causar o bloqueio irreversível também dos receptores de acetilcolina. E aqui nos bloqueadores do receptor colinérgico também tem outros dois exemplos, que é o brometo de patrópio esse brometo de patrópio, o brometo de, é hipatrópio, tá, gente? Vou escrever de novo, não. O brometo de patrópio, ele é um broncodilatador e ele é usado para DPOC. E aqui temos a toxina botulínica. O que a toxina botulínica faz? É o seguinte, a toxina botulínica ela é um bloqueador, né? O mecanismo de ação é bloquear os receptores colinérgicos. Quando bloqueia o receptor colinérgico, vai bloquear a acetilcolina, certo? A acetilcolina ela é responsável por parte do mecanismo de contração muscular. Então, sem acetilcolina, não tem contração muscular. Então, aí a pessoa vai lá, aplica Botox na testa. Quando ela aplica Botox na testa, vai bloquear os receptores colinérgicos de acetilcolina. A acetilcolina não vai chegar na testa da pessoa. Como a acetilcolina não chega na testa da pessoa, ela não vai contrair aquele músculo. Se ela não contrair aquele músculo, ela não vai ter ruga. Então, por isso que tem gente que aplica Botox, né, que é o Botox preventivo. A toxina botulínica, ela também pode ser aplicada, por exemplo, o paciente tem bexiga imperativa. Na bexiga imperativa, a bexiga do paciente ela vai contrair antes dela chegar no volume máximo. Então, o paciente vai ter um certo incômodo que ele vai no banheiro várias vezes. Se eu pego a toxina botulínica e aplico na bexiga, no músculo detrusor da bexiga, o músculo da bexiga, assim como o músculo da testa, ele vai parar de contrair, assim, meio que desordenadamente por conta do excesso ali, né, de acetilcolina. Então, eu vou solucionar o problema também da bexiga imperativa por meio aqui da toxina botulínica. No brometo de patrópio, DPOC, o que vai acontecer é a broncodilatação. Por quê? Porque a acetilcolina, no caso, iria estar relacionada à constrição, né? E aí, se eu bloqueio ela, eu vou inibir a constrição do músculo, vou causar broncodilatação. Beleza. Então, essa aqui é a primeira etapa, que é relacionada aos fármacos colinérgicos, que é, né, de transmissão ali colinérgica. Os de ação indireta, né, eles são... Os de ação direta, na verdade, são os colinamiméticos, que tá aqui. Aí dá pra você tirar um print aí pra saber. Agora, eu vou falar sobre a transmissão adrenérgica. Se esses de cima aqui estão relacionados à transmissão colinérgica, o de baixo vai estar relacionado à transmissão adrenérgica. Aí por isso que eu falei, né? Porque normalmente é parasimpático e simpático. Se você saber, dá pra você ter uma noção de qual que é adrenérgico e qual que é colinérgico. Os adrenérgicos,
é o seguinte, a maioria dos neurônios pós-ganglionares, como que eu falei aqui em cima, ó, pós-ganglionares simpáticos, o produto final deles é a norepinefrina. Então, os fármacos que vão mimetizar a norepinefrina, nem sei se é assim que escreve, mas os fármacos que vão mimetizar a norepinefrina, eles são chamados de simpatomiméticos. E aqui a gente vai ter outros grupos, que são os agonistas, adrenérgicos, alfa 2. Beleza, o que é isso? O receptor alfa 2 no corpo, ele está presente nos vasos e ele vai causar vasoconstrição quando ativado. Está presente nos vasos sanguíneos. Porém, quando você faz a aplicação sistêmica no corpo de alguém, de algum fármaco que ele é agonista adrenérgico de alfa 2, ou seja, ele vai aumentar ali a produção, né, o estímulo do receptor, de forma sistêmica, o que vai acontecer? De forma sistêmica, quando você aplica esse medicamento aqui, ele vai causar a redução da pressão arterial. Ah, mas por que? Vasoconstrição era para causar o aumento da pressão arterial, né? Porém, quando você aplica ele de forma sistêmica, os efeitos dele vão estar relacionados ao receptor alfa 2 presente no sistema nervoso central. E o receptor alfa 2 presente no sistema nervoso central, ele vai causar a redução da pressão arterial. Então, isso aqui eu falei só para vocês entenderem, mas ignora, porque o efeito dos fármacos está relacionado ao alfa 2 no sistema nervoso central, que vai reduzir a pressão arterial. É isso que você tem que saber. Porque quais fármacos que estão aqui? Existem fármacos que estão aqui que são metildopa, que ele é feito para tratar a hipertensão arterial, porque ele é um agonista adrenérgico alfa 2, que tem efeito no sistema nervoso central, que vai causar a diminuição da pressão arterial. Outro aqui seria agora, né, os agonistas beta-adrenérgicos. Aqui é importante. Os receptores betas têm beta 1 e beta 2. O receptor beta 1 ele está no coração e o receptor beta 2 ele está no pulmão. Quando eu ativo esse receptor, ele vai aumentar a frequência cardíaca aqui, e aqui no pulmão ele vai broncodilatar. Haja vista que é beta-adrenérgico, né? Então está relacionado à norepinefrina, adrenalina, uma situação de luta ou fuga. Então você tem que aumentar a frequência cardíaca e tem que broncodilatar. Qual que é o fármaco que está relacionado ao receptor beta 2, aqui a broncodilatação? Remédio para asma, por exemplo, salbutamol. Por quê? Porque eu vou tomar um salbutamol, ele vai estimular aqui, né, a agonista do receptor beta 2. Como a asma é uma doença inflamatória crônica, que é de constrição, né? A broncodilatação vai ajudar ali o paciente, por isso que ele vai tomar salbutamol. E aqui, segue o raciocínio. Se o receptor beta 1 vai aumentar a frequência cardíaca, existem medicamentos que chamam beta-bloqueadores. Se o beta-bloqueador for seletivo, ele vai atuar só em beta 1, só no coração. Se ele for não seletivo, ele vai atuar no coração, só que ele também vai atuar no pulmão, porque ele não é seletivo. Então, qual que é um exemplo de beta-bloqueador seletivo? A gente tem o metoprolol e o atenolol. Quando esses medicamentos atuarem no coração, como eles são beta-bloqueadores, eles vão bloquear o B1. Bloqueando o B1, como o B1 aumenta a frequência cardíaca, se eu bloqueio ele, eu vou diminuir a frequência cardíaca. Por isso que eles são usados para tratar a hipertensão, esses medicamentos aqui. Agora, os não seletivos. Os não seletivos, além de diminuir a frequência cardíaca, eles vão atuar bloqueando o beta 2 também. Se eu bloqueio o beta 2, que é um fármaco que causa broncodilatação, se eu bloqueio ele, eu vou ter o risco de causar broncoconstrição.
Esse é o problema, porque se eu causar broncoconstrição, pode ser um colateral aqui perigoso para paciente que tem DPLC. Então, qual que é esse remédio não seletivo aqui? Seria, por exemplo, o propanolol. Ele é usado para tratar tremor essencial, né? A primeira escolha para tremor essencial. Pode ser usado para hipertensão também, né? Porque ele diminui a frequência cardíaca, porém existe o risco aqui de broncoconstrição. Então, normalmente ele não é a primeira escolha, né? A primeira escolha vai ser IECA, BRA, aquilo que a gente estuda lá no segundo período. Agora, se a gente falou dos agonistas adrenérgicos, a gente vai falar dos antagonistas. Ó, vamos comigo. Os antagonistas adrenérgicos, por exemplo, o receptor alfa-1, ele causa vasoconstrição. Por isso que eu falei lá em cima, porque aqui você tinha que saber. Receptor alfa-1, ele causa vasoconstrição. Se eu vou bloquear ele, eu vou causar o quê? Que é antagonista, né? Eu vou bloquear. Então, se eu bloqueio o que causa vasoconstrição, eu vou causar vasodilatação. A vasodilatação vai ajudar, né, a diminuir a pressão arterial. Então, são medicamentos também usados para tratar a hipertensão. Quais que são eles? São a doxazosina e a prazosina. E por último, mas não menos importante, os antagonistas adrenérgicos centrais. Esses antagonistas adrenérgicos centrais, eles vão estimular o receptor alfa-2. O receptor alfa-2 está relacionado ao sistema nervoso central. Aí, o que vai acontecer? Vai reduzir a atividade simpática. Aqui, o receptor alfa-2, o que ele faz? Ele vai estar relacionado à atividade simpática, no caso, né, que vai aumentar a pressão. Se eu tomo um remédio antagonista de alfa-2, eu vou reduzir a atividade simpática. Reduzindo a atividade simpática, eu vou diminuir a frequência cardíaca. Então, ele pode ser relacionado também à pressão. Por isso que tem que saber sobre simpático e parasimpático. Qual que estimula, qual que não estimula. É só se lembrar que o simpático acelera, o parasimpático ele meio que freia. É uma forma de decorar isso. E dentro aqui dos antagonistas adrenérgicos centrais, a gente tem o metildopa. A metildopa ela é usada principalmente para tratar hipertensão na gravidez. Então, gente, é isso de farmacologia. Eu estou fazendo esse resumo aqui meio em cima da hora, então se tiver alguma coisa de errado, me comenta aí no vídeo para o pessoal não estudar errado. Mas eu fiz bem sintetizado mesmo. Tem que decorar os nomes dos medicamentos, não tem jeito. Então talvez dê até para tirar um print aí e ver direitinho. Vou voltar aqui. Aqui, ó. Mas tem os resumos lá no Drive, lá com tudo explicadinho. Quem quiser saber mecanismo, tudo certinho, só ir lá. Um abraço.